चक्षुर्मिलितं तस्मै गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। दिन जाओ हम लोग क्या श्रवण करेंगे? Faz alguns dias que a gente estava falando sobre, ouvindo sobre o quê? O que vocês se lembram? Deve estar falando as qualidades contraditórias. Krishna tem qualidades contraditórias e Shrimatérika também. Estão ouvindo Viruddha Dharma Asharai, qualidades paradoxas no prema de Shrimatérika. O prema dela tem sempre qualidades paradoxas, contraditórias. O amor divino de Shrimatérika. Shri Krishna pensa o seguinte: a felicidade que ela sente ao saborear o meu amor. Ou seja, Shrimatérika sente muito mais sabor e felicidade no prema do que Krishna. O exemplo dado é o seguinte: cada prema é sempre repleto de paradoxos. O prema de Shrimatérika é vivo, é muito grande. Muito. Não existe local para o prema dela continuar crescendo. Mesmo assim, ele cresce cada vez mais. Mesmo sem ter espaço para crescer. Não há nada superior ao prema de Shrimatérika. Mesmo assim, esse prema dela não é orgulhoso. Esse é um sintoma também da grandeza dele.
Apesar do prema dela ser completamente imaculado, o amor dela sempre tem vamyata e kutilata, uma falsidade, uma tortuosidade, assim, na mão de esquerda. Ou seja, às vezes ela se comporta com tortuosidade, assim, vamyata. Krishna fala: eu sou o repositório das qualidades paradoxas. Krishna é independente, mesmo sendo indiferente. Ele está em toda parte e, ao mesmo tempo, ele tem uma forma. Ele, ao mesmo tempo, é um autossatisfeito e ele tem avidez pelo prêmio dos seus devotos. Apesar de ser neutro, ele toma abrigo, ele sempre fica do lado dos devotos. O que eu falei? O que vocês entenderam? O próprio Krishna está dizendo: eu tenho qualidades paradoxas em mim. Então, primeira. Então vamos entender quais são os paradoxos de qualidade em Krishna e depois em Shrimati Radha. Porque eles estão sendo comparados aqui. Krishna diz: eu sou Sarvabhyapi, eu estou em toda parte. Mas ao mesmo tempo eu fico apenas em um local. Eu fico apenas em um local com uma forma personificada. Essa é a especialidade de Krishna. O nome disso é Achinta Beda Beda Tato Siddhanta. Apesar de estar em apenas um local, ele também está em todas as partes. Ele está em todas as partes. Para Jiva isso nunca seria possível para uma alma. As almas ficam apenas em um local e não conseguem estar mais em outro local. Por exemplo, a gente está aqui agora. A gente não está na Índia. Se você estiver na Índia, você não está na Austrália e vice-versa. Mas Bhagavan, apesar de estar em um local, ele também está em todos os locais. Apesar de estar em todos os locais, ele também está em um local. Qual é o único local que ele está? Onde que ele fica? Onde que é esse um local? Onde que Deus mora? Ele não dá um passo para fora de Vrindavana. Então o próprio Krishna diz: eu não dou um passo para fora de Vrindavana. Brajandarananda Sundara está sempre em Vrindavana. Na forma de Paramatma, ele está presente em toda parte. Deus está em toda parte. Uma belíssima kata em relação a isso. Quando Krishna desapareceu da dança da raça, os grupos começaram a sentir muita separação de Krishna. Quando ele explicou isso para Parikshit, Parikshit fez uma pergunta. Ouçam com atenção, qual pergunta? आपने पहली कहा ये कृष्ण परम दयालु है परम दयालु नहीं समझे कृष्ण इज वेरी कंपैशन बट ऑल द लिविंग तो ऐसे Então ele perguntou: o senhor tinha dito que Krishna é muito compassivo. Parikshit fez essa pergunta para Shukadeva.
Quando os Gopis estavam sofrendo em separação de Krishna, कि उस समय कृष्ण कहाँ थे? onde que Krishna estava naquele momento? Se as Gopis eram totalmente rendidas a ele, e elas estavam sofrendo. E outra pergunta. वो गोपी के ऐसे विरह दे करके उनकी चित्त द्रवित हुआ कि नहीं? O coração dele se derreteu, ou seja, ele se emocionou ao ver as Gopis sofrendo ou não? पहले प्रश्न Então, primeiro, समझ में आ जाए। entenda a pergunta. Aí você vai entender a resposta. Qual é a pergunta? कृष्ण जब रास से अंतर्धान हुए, Quando Krishna desapareceu da dança da raça, कृष्ण विरह में क्या तड़प रहे? ele foi embora e as Gopis começaram a sentir separação. वो उन्माद दशा भी गोपियों की वर्ण होती जा रही है। Elas, inclusive, estavam no cura transcendental, Divya Ummada Dasha. गोपियाँ एक एक वृक्ष भी पूछ रही है, ये क्या हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के As दर्शन? Gopis perguntaram para cada árvore: você viu o nosso amado Govinda? Para cada árvore perguntando se elas tinham visto o Govinda. बड़े उच्च जो है लंबे Porque as árvores são muito altas, né? है। कृष्ण हमारे प्राण प्रियतम, कृष्ण इस वृंदावन के छोड़ कर कहीं नहीं जाए। Krishna não deixa Vrindavana para ir para nenhum local. Ele está aqui, ele está aqui. Em Vrindavana. इसलिए तुम लोग तो बड़े बड़े वृक्ष हो, Então vocês são árvores muito altas. Vocês são árvores muito altas. जरूर तुम लोग कृष्ण की जो Então है com certeza vocês estão enxergando Krishna. Então nos respondam. कृष्ण कहाँ पर है? Onde está Krishna? उस समय Nesse momento, वृक्ष कोई उत्तर नहीं दिया, as árvores não responderam nada. समझ में? Entendeu? पेड़ कोई उत्तर नहीं दिया। As árvores não responderam nada. गोपियाँ महाभारत में ऐसी स्थिति होकर के As Gopis estavam em tal estado de Mahabhava, elas falaram: ये वृंदावन के वृक्ष क्या है? पेड़ है पुरुष जात। ah, essas árvores de Vrindavana são homens. पुरुष जात के हृदय जो है E o coração dos homens é muito duro. जिस प्रकार कहा जाता है Um exemplo é dado. महाधनी व्यक्ति जो है Uma pessoa que é muito rica, स्त्री को धन रहने पारी नहीं, वो दरिद्र गरीब के जो हृदय समझ नहीं पाते, mesmo um homem muito rico, ele não entende o coração do pobre. कुछ दान दक्षिणा Então ele dá um pouquinho só de doação, गोपियाँ कर रही हैं। como as Gopis estão falando. जैसे भिखारी, भीख मांगने वाले जो भिखारी जो दरिद्र है, वो Como um सोचते हैं pedinte, ये धनी घर में जाए तो हमारे झोला झोला जो है, झोला समझते हो? हैं? हाँ, मेरा जो झोली जो है वो भर देंगे, ऐसे आशा लेकर के धनी के pedinte pensa: eu vou na casa do homem rico, ele vai me dar muita doação, vai me dar muita doação. देखो वो धनी व्यक्ति क्या करते हैं? Só que aí o homem rico, ele é pão duro, na verdade, ele é avaro. हैं? धनी व्यक्ति कैसे होता है? Esse homem rico, ele é muito avaro. धनी व्यक्ति क्या करते हैं? E aí o que ele faz? थोड़ी सी Ele dá só um pouquinho de doação pro pedinte, né, para aquele mendigo. झोली में दे Só um pouquinho na cesta de doação ali do mendigo. Ou às vezes nem dá, nem isso. दो जाओ। Fala, vai embora, vai, continua seu caminho. धनी व्यक्ति ज्यादा दान नहीं देना चाहता। Então esse homem rico não quer dar muita doação, porque senão ele vai perder dinheiro. Ele acha, né? Entende? कंजूस होता है। Quem é avaro, sovina, pensa assim. जो कंजूस होता Então, pessoa rica, mas sovina. है, one who is very miser, Alguém que é muito sovina. Pessoa, apesar de ter muito dinheiro, not want to não give some quer donation dar doação to others। para outras pessoas. भाई दान दक्षिणा तो धन कम हो जाएगा कि नहीं? Porque se eu der doação, eu tô perdendo dinheiro, né? कह रही है Então os grupos falam: ये वृक्ष तुम तो ó, árvores, तुम तो ये वृंदावन में सबसे बड़ी बड़ी vocês são as mais altas árvores de Vrindavana. के दर्शन कर रहे हो कृष्ण। Vocês com certeza estão enxergando Krishna. Vocês são ricas em Krishna Prema. तो कृष्ण के दर्शन के हमें बताओ कृष्ण कहाँ पर है? Então nos diga onde está Krishna. उस समय पेड़ के उदाहरण Aí as árvores não responderam nada. है। पेड़ के एक शाखा जो है मानो हवा से पूरा हिलने लगे। Os galhos começaram a mexer um pouquinho com o vento. Ao ver isso, os grupos falaram: पेड़ मानो हमें कह रहे हैं जाओ जाओ तुम आगे बढ़ो। ah, as árvores estão falando pra gente seguir o nosso caminho. आज समझ में नहीं आया? Entendeu? जैसे भिखारी Da mesma forma que um mendigo ou um homem pobre, दरिद्र धनी के पास जाओ, quando ele vai na casa de um homem rico धन आदि para pedir doações, qualquer esmola, धनी देता नहीं और देता है तो थोड़ी सी esse homem rico não dá nada. Ou se der, dá só um pouquinho e fala: vai, segue teu caminho, segue teu caminho. तो उसी प्रकार करें। देखो वृंदावन
वृंदावन में ये Então, वृक्ष जो as है árvores de Vrindavana, कृष्ण प्रेम धर्म में धनी है क्योंकि elas são ricas em Krishna Prema, porque elas estão vendo Krishna lá dela. Elas são bem altas, então elas veem Krishna. Mas elas não estão contando nada pra gente. पेड़ तो लंबी लंबी है A árvore é alta, किंतु इससे फल क्या होता है mas o fruto da árvore é o quê? छोटा छोटा Bem pequeno. है जैसे बरगद आदि पेड़ देखा आपने बरगद पेड़ जो है Como por exemplo a figueira da Bengala. Figueira da Bengala. बेनियन ट्री असत्य असत्य A chata também, que é outra árvore. असत्य किसे कहते हैं A chata, हैं? बेनियन ट्री को बरगद पेड़ कहा जाता então, Banyan Tree. है असत्य के A chata पीपल ट्री ओके é People Tree. A chata é um tipo de árvore. इनके फल होता है वही छोटा छोटा Então, essas árvores são super grandes, super frondosas. Mas o fruto delas é muito pequeno. E é um fruto bem pequenininho, cheio de semente. É um fruto super pequeno, com um bando de semente. As Gopis deram um exemplo. पेड़ तो बहुत लंबी होता है Então, a árvore é muito alta, bem grande, आदि के फैला देता है abrindo seus galhos de forma tão frondosa. Você já viu uma figueira da Bengala? और जो क्या बोले असत्य Ou essa chata, essa outro tipo de árvore também, a chata. इनकी जो लंबी तो हो जाता है Então, elas são muito altas. बहुत तक फैला देता E elas têm vários galhos, elas são muito frondosas, né? Árvores muito grandes, assim, né? Como, por exemplo, se você for em Vamshivata, Bandirbata, em Vrindavana, tem sempre essas figueiras da Bengala. Essas figueiras, né? A chata, qual é o nome da chata em inglês ou português? Alguém pode me falar? और चाहिए तो Enfim, अपने सखाओं के द्वारा então a chata, a figueira, elas são muito frondosas, com muitos galhos e muito grande, né? Árvore gigante. किंतु देखो उनके फल कितना होता है Mas qual o tamanho do fruto da árvore? फल तो नहीं लग जाता है छोटे छोटे Elas têm um fruto muito pequeno. É vermelho? Sim, vermelho. अभी बात मत करो Não fale enquanto eu tô falando. फल होता है Enfim, किंतु वो फल कोई मनुष्य खाते नहीं पक्षी भी mas os seres humanos खा ले não comem. क्या होता है केवल उसमें बीज भी São os animais que comem porque é puro de semente. Aí o animal defeca e aí essas sementes caem no chão. उस प्रकार गोपियां वही कह रही है A chata também é figueira? Ok. Enfim, एक तो एक पुरुष जाति है as Gopis dizem as árvores são homens, purush, são homens. Em sânscrito, a palavra para árvore é uma palavra masculina. As Gopis falam, o coração desses homens é muito duro, dessas जाति árvores. बड़ा निष्ठुर भी होता है खुदाई O coração dos homens não são generosos, eles são muito cruéis. कृष्ण प्रेम में कृष्ण की तुम दर्शन करो Você está tendo darshan de Krishna. Você é rico em Krishna Prema, né? Agora, as Gopis falando para as árvores. तो कुछ तो बताओ Por favor, fale um pouquinho pra gente do que você está vendo. Só que as árvores nem respondem, nem respondem. और इतने समय एक झुटकी हवा आई Aí de repente bate um vento, हवा आने से e aí com o vento, पेड़ की शाखाएं जो है अपने os galhos das árvores começam a तो गोपियां se mexer. महावती गोपियां Aí as Gopis em Mahabhava, elas क्या pensam, बोल रही है a árvore tá जब आगे बढ़ो mandando a gente seguir nosso caminho. जैसे हमने उदाहरण दिया धनी व्यक्ति थोड़ा सा धन दान दे देते हैं ज्यादा नहीं Como do exemplo do homem rico, que ele deu só um pouquinho de doação. Pro homem pobre, quase nada. थोड़ा सा धन दान दे देते बस अथवा नहीं देते बोले आगे बढ़ो Ou então nem dá a doação e fala, vai, segue teu caminho, segue. Então, da mesma forma, as árvores de Vrindavana são assim, cruéis desse jeito. काम तड़प रहे चलो इसके अनेकों गोपियों के विषय एक क्या बोले गोपियां अनेक उदाहरण Então, os Gopis deram vários exemplos. चलो पुरुष जाति कठिन है Ah, tá, os homens têm coração duro, ok. पुरुष जाति के छोड़ करके चलते हैं आगे चले एक देखा तुलसी जो है Aí no caminho elas viram uma tulasi, uma árvore de tulasi. उसमें तुलसी के जो है फूल जो है प्रस्फुटित हुए Então a fruta da tulasi estava desabrochando. देख करके गोपियां सोचने Perdão, a flor da tulasi estava desabrochando, estava florindo. पुरुष तो नहीं दिया कोई Aí as Gopis pensaram, tá bom, os homens têm coração duro mesmo, não falaram nada, não deram nada pra gente. हो जाएगा Mas a tulasi é mulher, ela vai entender a gente. स्त्री में क्या होता Que mulher e mulher, सिंपेथा elas têm uma empatia, né, maior, a empatia feminina. है कि नहीं Uma mulher entende a outra. जाती हो जाए Sim ou não? सुना एक चुटकी Posso contar uma piada? एक व्यक्ति के जो है Tinha uma pessoa que, पिताजी जब मर गए quando o pai dele morreu, तो गांव के लोग आकर के बोले as pessoas da vila रो रही vieram e falaram, por que assim? Por que você chora tanto? हम लोग तो Por que você está chorando? समझ करके ही Você pode me considerar o seu pai? जो चले गए कोई आए
né, o seu pai foi, ele não volta mais, então assim, você pode me considerar seu pai. Me considere seu pai. Me considere seu pai. Então, assim, ele foi consolado por outros amigos, etc. Aí depois de um tempo, a mãe desse homem morreu, abandonou o corpo. Aí mulheres da vila, né, também vieram consolá-lo. Oh, meu irmão, não chore tanto. Por que você está chorando tanto? Você pode me considerar sua segunda mãe. Me considere sua segunda mãe. As pessoas falam isso. Eu sou como a sua mãe. Me veja como sou sendo sua mãe. Então consolaram ela assim. Ok. Depois de uns dias, o filho dele morreu. Aí, os rapazes da vila vieram e também falaram: por que você está chorando tanto? Você pode me considerar como seu irmão. Aí a irmã dele foi. Porque nesse mundo, né, um a um, todo mundo vai morrendo, né? E aí, quando a irmã dele morreu, umas jovens pessoas lá da vila também falaram: oh, irmão, não chore tanto. Você pode me considerar sua irmã. Me considere sua irmã. Então, quando cada pessoa da família dele morria, o pessoal da vila consolava falando isso. Consolava ele falando assim. Aí, no fim, quem morreu foi a esposa dele, faleceu. Quando a esposa faleceu, ninguém veio e falou uma coisa dessas. Me considere sua esposa. Alguém falou uma coisa dessas? Se a esposa de alguém falecer, alguém vai vir, alguma outra mulher vai vir e vai falar uma coisa dessas? Ah, não chora não, você pode me considerar como a sua esposa? Não, ninguém fala uma coisa dessas. Sim? Não. Mas enfim, eu contei uma piadinha no meio. Sabe uma piada? Eu contei uma piada no meio aqui pra você te relaxar, pra você descontrair. Uma piada pra descontrair. Então, as golpes em separação. O que elas estão falando? Ó, Tulasi, você é Krishna Priya. As golpes estão falando. Tulasi, você é Krishna Priya. Primeiro que você é mulher, nós também somos mulheres. Então você com certeza conhece o nosso Bhava. Então me diga, onde que está o nosso amado Govinda? Porque eu acho que você está sorrindo. As golpes falaram para Tulasi. Então, seja, quando Krishna estava andando por esse caminho aqui, Krishna, com certeza, ele tocou você no caminho. Por isso que você foi tocado por Krishna. Então, por isso, por ter sido tocada por Krishna, você está sentindo muita felicidade. Quem fala isso? As golpes estão falando para a Tulasi. No seu Diva Manadasha, no seu loucura transcendental, elas estão impondo o Bhava dela em todos os seres vivos, né? Tulasi é Krishna Priya, é querida por Krishna. Quem é mais querido por Krishna de tudo? É Tulasi. Tulasi Krishna Priya. Sem Tulasi, Govinda não faz nada. Quando ele come, quando ele dorme, quando ele anda, Krishna, né? Ele sempre aceita Tulasi, usa Tulasi. Sim ou não? Por exemplo, quando você bota a deidade para dormir, você tem que oferecer a folha de Tulasi. Quando você vai acordar, a deidade também, folha de Tulasi. Oferece uma guirlanda para a deidade com folha de Tulasi. Dá comida para a deidade, tem que botar folha de Tulasi. Você cozinha 56 preparações. नारायण के रखने की भी तत्व यही कहा जाता है ये चंदन तुलसी देकर के उसे नीचे रखो फिर इसको सरगम सिला के रखो इसके ऊपर फिर चंदन तुलसी देकर रखना पड़ता है मतलब ऊपर और नीचे. Por exemplo, se você tiver uma xalagrama, você tem que botar Tulasi embaixo, com uma pasta de sândalo, xalagrama e mais uma Tulasi em cima. Então, uma Tulasi em cima e embaixo.
Então Krishna não faz nada sem ये Tulsi. तुलसी As Gopis कृष्ण की falam, अत्यंत प्रिय है। a Tulsi é और muito querida कृष्ण por जाने के Krishna. समय जरूर तुम्हें जो है स्पर्श करके गए, Então com certeza Krishna tocou em você no caminho. इसलिए तुम हंस रही हो, É por isso que você está rindo. है? वो तुलसी के जो फूल होते हैं Porque as flores da Tulsi, quando florescem, vocês podem ver, elas são bem pequenininhas. लगेगा ये As flores da Tulsi, mas parecem uns dentinhos assim. करके As flores da Tulsi parecem uns dentinhos. तो गोपियां कह रही हैं, Então as Gopis dizem, कुछ तो बताओ। fale pra gente. तो कुछ समय के बाद है, Aí depois de um tempo, जो है सखाएं जो है os galhos da Tulsi हिलने लगी, começaram a mexer com o vento. देख करके करें देखो As Gopis viram e pensaram, स्त्री जाति में होता है समभाव बन पे ईर्षाई, sabe, mulher com mulher tem sempre inveja uma da outra. समभाव बना है ना, Primeiro ela achou assim, ela vai me entender. तुम स्त्री जाति हो, Porque a Tulsi é mulher e a gente é mulher também. है? इसलिए क्या बोले समान भावना होनी चाहिए। Então a gente tem, vai ter uma empatia entre nós, né? अभी कुछ समय के बाद Mas depois de um tempo, उत्तर नहीं दिया है, और उनके फूल आदि जो खिले हुए हैं, तो गोपियां फिर कह रही हैं, है? então as Gopis बोले स्त्री pensaram, जाति स्त्री में क्या होता है, entre mulheres há sempre ciúmes uma da outra. है? ईर्षा हो जाता है? गुरुदेव कहते थे Gurudeva dizia, 10 ब्रह्मचारी एक कमरे में रहे, 10 brahmacharis podem viver juntos num quarto. एक कमरे में Mas duas mulheres, é muito difícil duas mulheres dividirem quarto. वृंदावन बिहारी लाल हाँ, समझ रहे हैं? Né? तो उसमें कह रहे हैं, उसमें उसी को तुलसी वही कह रहे हैं, फिर एक गोपियां वही कह रहे हैं, Então os Gopis estão falando. अरे स्त्री स्त्री जाति होते हैं को Entre mulheres, co-wife mode. वाइफ वाइफ माने सत्य क्या बोलते हैं, स्वतन भाव आ जाता है, स्वतन समझते हो, Então, entre mulheres tem um humor de competição. Imagina que um homem में क्या होता है, tem duas mulheres, duas esposas. Essas duas esposas elas vão ter esse humor de co-esposa, ou seja, elas vão ter essa inveja uma da outra, de competição. दक्षिण भाव में बोला, अभी क्या Então, primeiro elas falaram no humor de submisso, depois agora no humor de esquerda, Vamabhava. कृष्ण की परसुप्त अंग परसुप्त प्राप्त किया, Tulsi, किंतु हमें नहीं बताया, और देखो कैसे हंस रहे हैं हम लोग देख कर, Tulsi não está contando pra gente o que aconteceu, ainda tá rindo da nossa cara, में तड़प porque a gente está aqui sofrendo em Krishna Prema. तुलसी Tulsi viu nosso infortúnio e ainda tá rindo na nossa cara. इस संसार की उदाहरण दिया जाता है, Então, um exemplo dado nesse mundo. आपके सुख के समय Quando você está feliz, संसार के सब लोग आ ही जाता है, todo mundo vem इस समय na sua vida, né, pra você. Mas quando você está triste, आकर के जो ऊपर से सांत्वना दे, externamente eles vão te consolar. Externamente eles te consolam. Mas internamente eles estão pensando, que bom que você está sofrendo. वस्तु नष्ट हो, Que bom que você perdeu tal coisa, que bom que tal coisa aconteceu com você. Externamente eles vão te consolar. ये हमसे इतना धन क्यों प्राप्त कर लिया था, Por exemplo, por que você ganhou mais dinheiro do que eu? और इसके धन नष्ट हो गया, Então, se você perdeu esse dinheiro, é que bom mesmo. क्या बोलते हैं, Mas externamente a pessoa diz, ai, puxa, que pena que aconteceu isso. Ó, Senhor, ai, meu Deus, puxa vida. Ai, que triste, não era pra, que pena, que isso não devia ter acontecido. Mas internamente na mente da pessoa, ela está pensando, भावना रहता है, अच्छा ही, ah, foi bom mesmo, foi bom, bem feito. ये नहीं बोलता, ऊपर से नहीं बोलता, Mas a pessoa não vai falar uma coisa dessa. Externamente, सांत्वना दे, ela vai te consolar. ये जीवन की सबकी ये वास्तविक जो है, Essa é a verdade da vida de todo mundo. Esse é um exemplo real na vida de todo mundo. Você pode ver. जब आपकी कोई वस्तु हो जाती है, जब रोते रहो, Quando você estiver chorando por algo que você perdeu, por exemplo, तब आपके पड़ोसी आकर के o seu vizinho vai vir e vai te consolar. Ah, não se preocupe com o que aconteceu, com o que você perdeu. Nesse mundo é assim mesmo. जो गए वो तो आप, O que foi embora não volta. किंतु अंतर हृदय में क्या बोलते रहे, Mas no âmago do coração a pessoa está pensando,
अच्छा ही हुआ Ah, que bom mesmo que aconteceu isso com você. पर वृंदावन बिहार में ये तुलसी जो है यहाँ पर गोपियां देखो कितने पहले दक्षिण भाग में तुलसी की महिमा बहुत Então, as golpes em Dakshina Bhava, elas estão no modo de submisso, elas estão glorificando Krishna, Tulsi. Aí agora elas estão no modo de oposição, Vamyabhava. Então, Prema é sempre assim, a doçura do Prema se manifesta com Dakshina, Bhava, o modo de submissão, e Vamyabhava, o modo de oposição, um e o outro juntos. दक्षिण भाग और सबमिशन मूड लेफ्ट मूड के प्रेम चलना Assim, Prema surge no coração. गोपियां क्या कर रही है अभी No reino de Prema é assim, no modo de submissão, Dakshina Bhava é o modo de oposição, Vamyabhava. कृष्ण प्रिया हो Então, instantaneamente elas falaram, você é Krishna Priya, você que mais ama Krishna. मैं तुम्हें अंग स्पर्श कर Com certeza Krishna tocou em você quando ele passou por aqui. इसलिए तुम हंस रहे हो कृष्ण की अंग स्पर्श प्राप्त करके हमें बताओ कृष्ण कहाँ पे है किंतु तुलसी उत्तर नहीं दिया Mas a Tulsi não respondeu nada. इसको देखकर फिर गोपियां ब्रह्म भाव में कहने लगी अरे ये तुलसी तो स्त्री जाति Depois em Vamyabhava, no modo de oposição, as golpas falaram, quer saber, porque a Tulsi é mulher. क्या होता है Então entre duas mulheres tem sempre esse ciúme, essa inveja. ये नहीं बोल रही Por isso que ela não está contando pra gente onde está Krishna. A gente está aqui sofrendo, a gente está sentindo a separação de Krishna. और देख करके देखो ये हंस रही है कैसा E ela está rindo da nossa cara. तुलसी पत्ता होता है ना उसके जो है तुलसी मंजर निकलता Porque quando a Tulsi Manjari sai da folha, tem duas folhas, uma de cada lado. Assim, है वो फूल के मानो वो छुपा करके रखते हैं इसलिए गोपियां खा रही हैं então essas duas folhinhas elas estão como se fossem se escondendo. Então as golpes falam, Diva Madadashi, amor de loucura transcendental. A Tulsi está rindo da nossa cara e ainda encobrindo कपड़ा अच्छा लग o seu rosto com um pano. Tipo assim, quando você ri de alguém, você pode cobrir assim o seu rosto. Porque ela tá rindo da nossa cara. Tipo, isso aí mesmo, bem feito, sofre mesmo. इस प्रकार गोपियां कृष्ण एक एक वृक्ष Então assim, as golpes perguntaram para cada árvore, प्रश्न पूछने para todos perguntando onde estava Krishna e ninguém respondeu. इतने समय ये हिरण Aí de repente veio um veado, uma corça. हिरण को देख करके गोपियां कहती Ao ver esse animal, as golpes perguntaram, ये हिरण veado, तुम जरूर você com certeza viu Krishna. हमारे हाथ में सुंदर सुंदर बड़े बड़े आंख जो है Você tem olhos bem grandes, bem bonitos. और तुम जरूर गोविंद के दर्शन Então você com certeza viu Krishna, com certeza. हमारे हृदय इतने प्रसन्न हो रहा है शास्त्र में कहा गया Você é sempre tão feliz. है O Shastra explica que जिसके बड़े बड़े आंख होता है quem tem olhos muito grandes वो सौभाग्यवान वो é afortunado, é sortudo. आंख नहीं। जिसके आंख उभरा हुआ होता Quem tem os olhos protuberantes, है उभरा हुआ में obra significa protuberantes, o olho que vai saindo para fora. हैं? नहीं बाहर नहीं Os olhos protuberantes उसके सौंदर्य माना जाता है é, isso é considerada uma pessoa muito sortuda e bela, bonita. समृद्धशाली गुणशाली Que a pessoa também tem todas as boas qualidades. आज वो हम लोग जो कीर्तन करते हैं ना Quando a gente canta aquele kirtana, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में राधा कुंजन गली में उसमें देखो भरी आंख tem uma linha nesse verso, Julia Jularada Damodara, que diz Bari Aki. मैं वही उदाहरण देता हूँ भरी आंखिया नैन में राधा जी के जो आंख Ou seja, os olhos de Shrimati Radhika. वर्णन हो रहा है इसमें Tem a descrição dos olhos de Shrimati Radhika. उसमें देखो झूला झूले वही आंखिया राधा झूले राधा झूलू न पता नहीं झूला झूले राधा वही आंखिया राधा राधा मोग नयन राधा मोग और नयन श्याम के चको इसमें ब्रज गोपिन प्रेम
गौर श्याम राम घन दामिनी के संग यह लिखे ना वही अकिया अपन छवि है वही मन में they are golden and dark colors of light A cor dourada e escura de Krishna irada é como se fosse um relâmpago, perdão, um raio numa nuvem. and that particular Meus olhos não se fecham. Essa imagem preenche minha mente. वही अकिया Boi Ankia, essa expressão. अपन छवि Boi Ankia. जिनकी आँख जो है Os olhos इतने सुंदर राउंड होता है são bem arredondados उभरा हुआ e protuberantes. उभरा हुआ ऐसा Ubra significa protuberante. शास्त्र में लिखा Os olhos meio para fora, assim. है As escrituras explicam ये वो सौभाग्यवती है que essa pessoa que tem um olho protuberante é muito sortuda. तो हम क्या बता रहे Sobre o que eu estava falando mesmo? हिरण की जो है आँख Os veados, né, têm os olhos bem grandes और ऐसे सुंदर होता है e bem bonitos. उसको देख करके गोपियां Ao ver isso, as roupas estão falando. Falam. हैं, तुम जरूर हमारे प्राण प्रिय veado. गोविंद के दर्शन Você com certeza viu nosso amado Govinda, com certeza. तो हमारे गोविंद की हैं, बारे में कुछ हमें बताओ कहाँ हो चुके Fale alguma coisa sobre Govinda. Onde ele está? हिरण जो है थोड़ा गोपियां की तरफ ऐसे देख करके Os veados assim olharam um pouco para Gopi, para as Gopis. जंगल की तरफ चले E aí depois continuaram caminhando para a floresta. हैं। गोपियां फिर कहने लगे Depois as Gopis falaram: Oh, हैं, ये पशु जाति ele é um animal. भाव नहीं जानते Ele não conhece nosso coração, nosso bhava. गोपियां दिव्य विमान Então, assim, as Gopis em Divya Manadashi, na loucura transcendental, sentindo a separação de Krishna, perguntaram para os animais, para as árvores, para as trepadeiras. सबको देख करके ऐसे दिव्य उन्माद दशा में एक एक ऐसे पूछने लगे हैं? जब ऐसे कृष्ण के जो ऐसे गोपियों की जब दिव्य उन्माद दशा जी यहाँ पर वर्णन हो रहा है सुखदेव गोस्वामी पाद जब ऐसे वर्णन करते हैं Então, quando Shukadeva Goswami estava falando sobre as Gopis em loucura transcendental, अभी हम लोग Parikshit fez uma pergunta. क्या प्रश्न पूछा Qual a pergunta que ele fez? Krishna estava lá quando as Gopis estavam sofrendo ou não? जब गोपियां तड़प रही है As Gopis estavam sofrendo. क्या कृष्ण उस समय गोपियों के तड़पना देख रहे कि नहीं देख रहे Ele estava vendo ela sofrendo ou não? और ये आपने कहा कृष्ण के E você tinha dito que uma das qualidades de Krishna é अत्यंत जो है दयालु que ele é muito misericordioso, muito compassivo. करुणा होता है Krishna é muito piedoso. कृष्ण के दुख देख करके वह कष्ट Ele é muito compassivo. Ele viu o sofrimento de alguém. है Quando você vê o sofrimento de alguém, você sente, né, você sente aquela dó da pessoa. E você fica compelido a ajudar aquela pessoa. करुणा का Vamos dizer coruna, compaixão. करुणामय है कि नहीं Krishna é Korunamai सिंधु ou não? Sim. Oh, Rei Krishna, Koruna Sindhu. राधा ओसान Ó Krishna, você é um oceano de misericórdia. कृष्ण की करुणा सिंधु कहा जाता है हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्ते हे कृष्ण करुणा के आप सिंधु स्वरूप Krishna, você é um oceano da misericórdia. ये ओशन ऑफ कंपैशन तो कृष्ण गोपियों की ऐसे विरह दुख कष्ट आदि देखकर Krishna, ao ver o sofrimento das Gopis, नहीं हो रहा ele não sentiu compaixão. क्या करुणा से प्रकाश नहीं हो रहा है Perdão, a compaixão não surgiu no coração de Krishna. और दूसरी बात है उस समय कृष्ण कहाँ थे Outro ponto é onde Krishna estava naquele momento. कृष्ण क्या देख रहे कि नहीं देख रहे Krishna estava vendo ou não ऐसे विरह की a separação das Gopis, as Gopis sofrendo em separação. देख रहे हैं Por um acaso Krishna estava enxergando ou não? Se você disser que Krishna estava vendo, कि ऐसे गुण जो आपने mas se você também disse que ele era compassivo, muito compassivo, बताए, ऐसे विरही जन के देख करके कृष्ण बाहर क्यों नहीं आए então por que Krishna não veio até elas para acudi-las, já que elas estavam sofrendo tanto? वो विरह दूर करने के लिए मनीष कंपासन क्यों प्रकाश नहीं करे? Por que ele não foi compassivo com elas? Por que ele não veio até elas? है? समझ में आया? Entenderam? उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे Nesse momento, Shukadeva Goswami Pada disse: ये कृष्ण क्या थे सर्वव्यापक है
E que Krishna ele é onipresente, Sarvabhyapaka. Esse verso é muito bonito. Mas eu vou ter que procurar o verso aqui. सर्वव्यापक है वो Krishna é Sarvabhyapaka. Ele está em toda parte, é एक ही समय onipresente. कृष्ण सर्वव्यापक होते हुए E apesar de ele ser Sarvabhyapaka, onipresente, सर्वव्यापक Sarvabhyapaka, सर्वव्यापक के अर्थ क्या है Omnipresent. he resides everywhere ele reside em toda parte, ele é onipresente. omnipresent है यथा आकाशवत उदाहरण Como o céu, यथा आकाशवत इस प्रकार a atmosfera, आकाश सर्वव्यापक है está em toda parte. आकाश सर्वत्र है नहीं Sim ou não? है उसी प्रकार भगवान कृष्ण Da mesma forma, Krishna também. Ele está em toda parte. देखो सुखदेव गोस्वामी पाद युगंधर कृष्ण सर्वव्यापक Shukadeva Goswami disse, Krishna é और साथ ही साथ कृष्ण Sarvabhyapaka. क्या है मूर्तिमान भी है। Perdão. Então, ele é onipresente, mas ao mesmo tempo ele também tem uma forma personificada. ले रहे हैं गोपियां जब Então, quando as Gopis, quando Parikit Maharaj सुखदेव गोस्वामी पाद युगंधर ये प्रश्न पूछा fez essa pergunta para Shukadeva Goswami, तड़प रही है ऐसे कृष्ण as Gopis estão sofrendo em separação. देखते हुए Krishna viu esse sofrimento das Gopis. अपने करुणा के भाव को क्यों नहीं E por que Krishna não manifestou compaixão, Karuna Bhava, em relação a elas? अथवा कृष्ण यदि नहीं थे हुआ Oh, tá bom, se Krishna não estivesse ali, कहाँ थे onde que ele estava? Onde ele estava? जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर Exemplo, uma pessoa está aqui sofrendo, mas eu não estava aqui. तो इसलिए मैं उनके कोई उसके हेत का कोई सहानुभूति नहीं दिखाया Então, eu ajudei ele, não fui compassivo, nem... ये तो हो गया। और मैं यहाँ पर ही विराजमान हूँ Mas se eu tô aqui e uma pessoa tá na minha frente, कष्ट में तड़प रहे sofrendo demais na minha frente, उसको देख करके हमें क्या होता है então se eu ver essa cena, eu vou sentir स्वाभाविक रूप में ये naturalmente कंपाशन uma compaixão. कंपेशन आ जाते हैं Uma compaixão. सिंपैथी इसलिए कहते हैं मैं Como eu falei ontem, né? सिंपैथी से गोल्डन Então, a empatia é uma chave de ouro que... उसका second part. That unlocks the heart of others. अनलॉक The heart of others. ये प्रेम ऐसे ही है Então, a empatia é como... दूसरे के प्रति सहानुभूति करना क्या है Então, você ter solidariedade por outras pessoas é algo natural e espontâneo. मानो गोल्डन की Como uma chave mestra, uma chave de ouro que destranca, वो शब्द है अनलॉक que está sempre destrancada, अनलॉक que destranca o coração dos outros. Não está trancado, não está trancado. वो स्वाभाविक होता है É espontânea, é natural. Isso é um provérbio. Which unlocks the heart. खुला ही रहता है वो Sim, o coração fica aberto. सिंपैथी ये गोल्डन की हुई अनलॉक A empatia é uma chave mestra, uma chave de ouro ये कृष्ण que abre. जब क्या बोले करुणामय है और गोपियां जैसे तड़पना देखकर Krishna viu o sofrimento das gopis. और वो सिंपैथी क्यों गोपी के निकट में क्यों नहीं Por que ele não foi compassivo com यदि elas? कोई गोपियां वहीं पर नहीं एक कृष्ण Mas se você disser, ah, mas aqui Krishna não estava lá. Então onde Krishna estava? है तो इसके उत्तर जो है सुखदेव गोस्वामी पाद कर रहे Acho que eu devo Goswami em resposta disse, आकाशवत Jata Akashavat. जिस प्रकार आकाश Da mesma forma que o céu, a atmosfera, está em toda parte, é onipresente. सर्वव्यापी Onipresente. Deus também é assim. हमने Ele é onipresente. है बहुत सुंदर जी Muito ये lindo. कह रहे हैं Bom, estou falando. कृष्ण भी कह रहे हैं मैं विरुद्ध धर्माश्रय Então, Krishna diz que ele é Viruddha Dharma Ashray, que tem as qualidades paradoxas. Por exemplo, ele é onipresente e, ao mesmo tempo, ele também tem uma forma personificada. Ele está num local específico. और मूर्तिमान होना इस दुनिया में Então, essas são qualidades totalmente opostas, né? Você está em toda parte e você está em um local só. अपने स्वरूप को प्रकट Então, isso é um paradoxo. है Porque Krishna ele está sempre em sua swarupa, ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, em toda parte. Então, isso é um paradoxo em Krishna. भगवान का कृष्ण कह रहे हैं O próprio Krishna diz. सर्वव्यापी है सर्वव्यापी होने पर भी सुंदर मूर्तिमान है
और मैं निर्विकार होकर के भी Apesar de eu ser nirvikar, पर भी शिक्षामय हूँ। eu sou também Sekshamai, अर्थात ou परमात्मा seja, como Paramatma. Paramatma é nirvikar, ele é indiferente. काम क्या है? Witness, to witness. Witness, कि उनका Ele é uma क्या है? testemunha, fica vendo o que as बड़े pessoas परमात्मा fazem. में कोई विकार नहीं। Então, o Paramatma, ele não age, हाँ सुन। ele não faz nada. देख रहे हैं व्यक्ति कष्ट में तरफ Por exemplo, vê que uma pessoa está sofrendo, द्रवीभूत mas o coração dele não derrete de compaixão, o coração de Paramatma. सर्वव्यापक ये जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्म मुझ में एक साथ वास करते हैं, आत्मारामता होते हुए Atmaramata. और मत्काल, Então, apesar de Deus ser autossatisfeito, होते हुए पर भी ele गोपियों के साथ रमन किया faz passatempos amorosos com os gopis, है। राष्ट्र में दिखा दिया como a raça lila. आत्मारामत गोपी और रमत Apesar Atmarama, आत्माराम होते हुए पर भी Api, Amarat, स्वयं भगवान कृष्ण एक Aramat, perdão. Ou seja, Krishna, ele é autossatisfeito, mas ao mesmo tempo ele finge Raman Bihar, passatempos amorosos com os gopis. आत्माराम जो Então, isso seria oposto, né? Uma oposição, um paradoxo. Porque se você é Atmarama, autossatisfeito, você não se envolve com nada, não faz nada, você em si mesmo já tem felicidade. Não vê nada, não discrimina. किंतु आत्माराम पुरुष यदि भी Se uma pessoa autossatisfeita, Atmaram Purush, ouvir os doces passatempos de Krishna, छोड़ देख करके ele vai deixar para trás essa autossatisfação वो e vai डूब जाए। mergulhar em Krishna Prema. वो सही बात करे। O exemplo é Shukadeva Goswami Pada. परिनिष्ठ तो ब्रह्म ने उसमें हे परीक्षित महाराज मैं पहले ब्रह्म में Ó निष्ठा Parikshit Maharaj, primeiro tinha Nishna em Brahma. किंतु मेरे पिताजी वैष्णव के मुखारविंद से यही भागवत कथा श्रवण करके Quando eu vi o Bhagavad Gita da boca do meu pai, आत्मारामता को मैं छोड़ दिया। eu deixei आपको de lado minha Atmaramata, minha satisfação do meu próprio eu. Por quê? में कह रहे हैं ये श्लोक बहुत O इम्पोर्टेंट Harikata é tão potente. Esse verso é muito importante. Qual? Atmaram Chamunayu. है कुर्वन्तु Haito ki bhakti. आयतु की Bhakti itam butta guno hare. गुणों हरि है बोले श्री हरि के गुण कीर्तन में इतनी शक्ति है Tem tanta potência na आत्माराम no Harikata. Harikata é tão potente. से अमृत कथा को श्रवण Até mesmo um Atmaram Purusha, alguém que é satisfeito no eu, se ouvir Harikata, os passatempos de Krishna, ele vai abandonar a autossatisfação. Todos devem memorizar esse verso. मुनायो हरि रूप है आत्माराम पुरुष जी भगवान उरुक्रम की ऐसे मधुर कथा को श्रवण करें Se alguém ouvir os passatempos do Senhor Supremo, करके Urukram, ele vai deixar essa कथा श्रवण autossatisfação no eu e vai, na verdade, ficar atraído e absorto em Bhagavad Gita. श्री चैतन्य महाप्रभु इस एक ही श्लोक पे जो है Em um verso, esse verso, Mahaprabhu deu tantos significados para esse verso. सर्व भट्टाचार्य जी के निकट ये श्लोक में सर्व भट्टाचार्य जी केवल नॉर्थ बता Sarvabhauma Bhattacharya falou 9 significados para esse verso. निकट 18. है 18 अर्थ Aí Mahaprabhu para Sarvabhauma falou mais 18 significados. Aí depois, एक ही श्लोक पे जो है sobre esse mesmo verso, केवल एक ही श्लोक não, Choshat, 64. कितना Então, aí, श्लोक याद है você sabe esse verso? Esse verso, Atmaram Chamunayu. Depois Mahaprabhu deu 64 novos significados sobre esse verso para Sanatana Goswami. एक Leiam esse verso. कितने अर्थ होता Então, uma palavra só pode ter tantos significados. है भागवत विदु विभु Pratyaksh. प्रति श्लोके प्रत्यक्ष। शब्द नाना अर्थ का है जैसे भगवान विभु है Da mesma forma que Deus é tão grandioso, उसी प्रकार भागवती बृहद है o Bhagavatam também. अनेक अर्थ होते Cada verso pode ter tantos significados. Cada palavra, cada sílaba pode ter muitos significados. हैं। इसमें चैतन्य महाप्रभु ये दिखा रहे हैं, केवल एक ही श्लोक जो है आत्मा रामश्च मुने निर्गुंत हरि Mahaprabhu mostra isso nesse verso. Atmaram Chamunayu. है। इसी श्लोक के चैतन्य महाप्रभु कितना अर्थ है Mahaprabhu explicou tantos significados para esse verso. Então, vamos contar. Quantos significados? Primeiro, Sarvabhauma falou 9. 18 Aí depois Mahaprabhu falou para ele mais 18. 9 mais 18, 27
27. उसी श्लोक के चैतन्य महाप्रभु Depois, esse mesmo verso, गोस्वामी पाद ने निकट explicou para Sanatana Goswami 64. तो कितने हो Então, quanto que deu? 27 और 27 mais 64 dá quanto? कितने अर्थ हो गया Quanto que é? 91. 91 significados. 64 और Então, 27 mais 64. 64 27 कितने हो गए Dá quanto? 91. 91. 91. 64 64 mais 27. इतना अर्थ हो गया Vários significados. एक ही श्लोक कई बार है इतना अर्थ Para um verso. Tantos significados. 91 versos. Então, o Bhagavata não é uma coisa ordinária comum. भागवत विभु O Bhagavata Vibhu, o Bhagavata é grandioso, enorme. Para cada verso, cada sílaba, muitos significados podem estar presentes. Então, qual o significado que você vai levar em consideração? भागवत की श्लोक की समझना Então, para entender os versos do Bhagavata, é realmente, ou seja, não é algo comum entender os versos do Bhagavata. एकांत आश्रय Você tem que, já Bhagavata Baro Vaishnavastani, शुद्ध भाग वैष्णव की só se abrigando no pé de um devoto puro, e sob a orientação do devoto puro, भागवत पढ़ना é que você vai conseguir, तो भागवत की जो de fato, ler o Bhagavata e saborear a raça. ऊपर ऊपर में सब हो जाता है Senão vai ser só externo. हम जो बता Enfim, sobre o que eu estava falando antes, já deu até a hora. क्या प्रश्न दिया Então, qual a pergunta que Prakshita Maharaj perguntou? आत्माराम और अपतराम है बट मूर्तिमान है वो मूर्तिमान है सुखदेव गोस्वामी अभी बता रहे हैं नहीं अभी जो बता रहे हैं जो स्वयं कृष्ण कह रहे मैं Então, Krishna diz, होते हुए पर भी मैं apesar de eu ser onipresente, eu tenho a minha forma personificada. और आत्मारामता होते हुए पर भी मैं है रमन करता हूँ भागवत में श्लोक है आत्माराम ओपी और रमत माने Atmaramopi Aramat. Esse verso do Bhagavata explica que Deus, apesar de ser autossatisfeito, ele faz passatempos com os gopis. क्योंकि भगवान में इतने सुंदर मधुरता है। Bhagavan tem tanta doçura. पुरुष भी Até os Atmarama Purushas, pessoas autossatisfeitas, deixam de lado sua autossatisfação, satisfação no eu, e se atraem, se absorvem nos passatempos de Krishna, na glorificação de Krishna. Mas Atmaram significa, tem vários significados para a palavra Atmaram, autossatisfeito. बोले आत्माराम आत्मा इसके भगवान की आत्मा कौन है Quem é a Atma? A alma de Krishna é Shrimati Radhika. भगवान की आत्मा कौन है Quem é a Atma de Krishna? É a própria Shrimati Radhika. कृष्ण अकेला Ou कहीं seja, Krishna, ele nunca está sozinho, ele está sempre com Shrimati Radhika, विहार करते हैं fazendo passatempos com Shrimati Radhika. कृष्ण अकेला कभी नहीं रहता Krishna nunca fica sozinho, nunca. क्योंकि कृष्ण रसिक है Porque Krishna era Sikh. रसिक व्यक्ति जो होता है A pessoa que era Sikh रहना पसंद नहीं não gosta de ficar sozinha. है रसिक व्यक्ति क्या करते हैं A pessoa era Sikh, रस आस्वादन करने के quer sempre लिए saborear a raça. रसिक जनों के संग करते हैं E se associa com outra pessoa assim também, era Sikha também, para saborear a raça. कथानम मिथुरति मिथुपबद्धते भागवती का है Como o Bhagavata diz, para Parano Katanam, जो होते हैं que um devoto puro, वो रस आस्वादन करने के लिए ऐसे एक रसिक भक्त के सामने रहना चाहिए ele quer se associar com कथानम outro devoto puro também, para eles saborearem raça juntos. स्मरणम और स्मरणच Smaranam Smarantascha. Então ele mesmo se lembra स्मरण dos passatempos e também faz o outro se lembrar também. he reminds हैं Então ele lembra e दूसरे के स्मरण कराते हैं também ajuda os outros a recordarem também हैं dos passatempos do Harikata. कथनम इस श्लोक के पढ़ो Leia esse verso. उससे उसी प्रकार आनंद होता है
Então, bem-aventurança, eles saboreiam bem-aventurança assim, os devotos puros. Exemplo, Rupa e Sanatana. एक साथ में आकर के Eles se encontravam, खाली भजन अलग अलग स्थान पर eles podiam até fazer bhajana separado, कथा के समय क्या mas na hora do Harikata, साथ में बैठे eles se sentavam juntos. हैं? हैं? वो आनंद रस आस्वादन करते E assim eles saboreavam Anandaras. स्मरण Então, कराती है se lembravam dos passatempos do Harikata e também जन्मादश श्लोक के एक और recordava também o outro उसमें दूसरा अर्थ बता दीजिए desses passatempos do Harikata. Exemplo, Rupa Goswami dava tal significado para o verso Janmada Sajata. Aí Sanatana falava outro ये अर्थ significado, aí o outro falava outro significado. इसी प्रकार Eles ficavam assim debatendo, discutindo nesses diferentes significados, saboreando raça. भजन भोजन अकेला खाना então, अपेक्षा दूसरे के खिलाने में आनंद होता है कि नहीं होता है Dusha Kilana. दूसरे को खिलाने में आनंद Então dá mais felicidade em alimentar, dar comida para outras pessoas do que quando você come sozinho. Então, dá 10 vezes mais felicidade quando você serve as pessoas. Ou seja, as pessoas estão comendo, aí você serve comida para elas. Dá mais felicidade do que quando você come sozinho. 10 vezes mais felicidade. Exemplo, quanto que você vai comer? Pouquinho. Quando tem uma festa na sua casa, por exemplo, mas quando a sua família vem, você dá comida para todo mundo. Não, você primeiro come sozinho, você primeiro come e depois dá comida para os outros. Não. Primeiro você dá comida para todo mundo. Se sobrou alguma coisinha no final, você toma, senão tudo bem também. Isso é verdade. Até mesmo um exemplo material, acontece isso mesmo. अपने भजन करने अपेक्षा दूसरे के भजन करने में आनंद होता है Então dá mais felicidade em você dar, servir comida para os outros do que você mesmo comer. मित्र लोग जब आए Quando seus amigos vêm, quando tem a família, aquela festa, जब कहते हाँ भाई todo mundo come, fala, ah, essa festa na tua casa foi tão boa. इतना सुंदर Nossa, स्वादिष्ट essa comida deliciosa que você preparou. सामग्री जो है Nossa, तुमने जो बताया que você preparou. Nossa, estava muito gostoso mesmo essa comida. Ai, estava muito bom, delicioso, a melhor de todas. Quando você ouve isso, você sente o quê? आनंद होता Você sente felicidade है demais. जो भोजन करके जो आनंद होता है उससे कटिगुण आनंद Você sente muito, muito milhões de vezes mais felicidade nisso do que quando você mesmo cozinha e você mesmo come. Quando seus amigos te falam isso, quando eles comem comida na sua casa na festa e elogiam, você mesmo ainda nem sentou para comer. Mas quando sua família, seus amigos, quem tenha sido convidada para a festa de família, quando eles comem e elogiam a sua comida, ai, aquele lardo que você fez, o docinho, estava uma delícia, o cachorro, então, delicioso. अपने जो कुछ भी बन गया इतना सुंदर Tudo que você preparou estava tão gostoso. अरेंजमेंट जो है Realmente, o que você preparou aqui nessa reunião, aqui nessa festa de família, tá maravilhoso. Quando te elogiam assim, você fica feliz ou não fica? Claro que sim. अपने भोजन नहीं Você ainda nem comeu, ainda nem sentou para comer. Até agora você não sentou para comer. 12 बज गया Já deu meia-noite. Você estava desde manhã, o dia inteiro preparando comida, o dia inteiro cozinhando. और अपने परिवारजन की सब भोजन कराते E aí você serviu toda a sua família. Já deu até meia-noite. अभी तो भोजन नहीं किया Você ainda não chegou nem a sentar para comer. रात 12 बजे उदाहरण दे रहा हूँ परिवार के लोग भोजन करके Mas aí, quando sua família come e fala uma coisa dessa pra vocês, depois que eles comeram, eles elogiam a sua comida. Que comida deliciosa. अपने भोजन करने की जो आनंद होता Então, a felicidade que você sente ao comer, se não é pra comer, na verdade você vai sentir milhões de vezes mais felicidade quando eles estão te elogiando a sua comida. होता है कि नहीं होता Sim ou não? है आनंद होता है इसमें Muita felicidade e satisfação te dá. Agora uma piada pra vocês. Uma piadinha. बीच में चुटकी सुना Eu sempre conto umas piadas no meio assim do catar. Pra vocês entenderem. संत महात्मा के पास गए Um homem veio até um santo e falou assim: Maharaj, हम और अपने पति तरह से कला होता है ai, é muita briga entre mim e minha mulher. A gente briga demais, eu e minha mulher. Muita briga em casa. यह बताओ Me fala, Maharaj, हमारे ये कलह कैसे समाप्त a gente pode parar de brigar? Porque a gente vai até os santos e a gente abre o nosso coração para os santos, né? है कि नहीं Sim ou não? शादी के बाद जाओ Se a gente for até um sadhu, a gente não deve esconder nada mesmo. E os sadhus são neutros. सलाह तो देंगे Ele vai dar algum conselho. वो व्यक्ति जाकर के कहने लगे Enfim, a pessoa foi até o santo e falou: ai, minha esposa tá sempre muito áspera.
ou seja, ela é muito grossa toda hora. सब्जी कौन बनाते हैं? Aí o santo perguntou, quem cozinha na tua casa? Aí o homem falou, minha mulher. अच्छा संत महात्मा उससे O पूछे santo foi fazendo várias perguntas. खाते हो Tá, quando você come, você vai tomar comida, né? Comer. कभी पत्नी को प्रशंसा की? Você já elogiou a comida da tua mulher alguma vez? Não. ये हमारी पत्नी वो सब्जी जो बनाते हैं ना मुझे Não, é porque na verdade eu não gosto da comida da minha mulher. नमक ज्यादा डाल Porque às vezes ela bota muito sal, às vezes ela bota pouco sal. पसंद है कि उनसे सब्जी नहीं बने Ela não cozinha o sabor do jeito que eu gosto. हाँ ये है Isso é verdade. मैं कभी कभी खिटखिटे में जाए खिटखिट समझ लो मैं माइंड Então, às vezes... क्या बोले Irritated? हैं Irritated? हेजिटेटेड माइंड Irritated? Irritated. डिस्टर्ब होता है खिटखिट इमिटेटिव Então eu fico irritado com isso. Então eu mesmo fico irritado por causa disso. तो इसलिए मैं संत महात्मा बोले अच्छा O ठीक santo falou, tá bom então. सारे उनकी कथा को सुन लिया O santo ouviu tudo que o homem estava falando, aí falou o seguinte pra ele, ó, faz o seguinte, पत्नी जो सब्जी बनाए जो o que quer que ela cozinha, की प्रशंसा करे elogia a comida dela, não importa o que ela cozinhou, elogia. पत्नी जो कुछ O que quer que a tua esposa tenha cozinhado, सुबह से लेकर coitada, a coitada tá सब्जी desde de manhã cozinhando por 2, 3 horas. अब तुमने उनको पति जी ने कहा ये Aí se você chega e fala assim, ah, isso aqui tá comida ruim, ela não vai gostar. वो जो करते Então, faz o seguinte, o que quer que ela cozinhe, elogia a comida, pronto. घर में कला Você vai ver que não vai ter mais briga na tua casa. Não vai ter mais discussão. वो व्यक्ति संत महात्मा तो सलाह दिया Então o homem foi seguir o conselho do santo. O santo deu qual conselho? Elogiar a comida da tua mulher, não importa o que ela cozinhou. Se a comida está muito salgada, está sem sal, não importa. Elogia a comida. Elogia a comida dela. Veja o resultado que não vai ter mais briga na tua casa. Porque tua esposa vai ficar feliz. करने के लिए एक ही उपाय Só tem um método para você deixar tua esposa feliz. Elogia ela. सीख लेना पति को अच्छा Aprenda isso. तो वो संत महात्मा से लेकर के रात में घर में आया Então o homem voltou para casa naquele dia. पत्नी जो है भोजन के सामग्री Então a esposa deu a comida para ele comer, serviu o jantar. तो अब वो पहले जो क्या बोले वो दिया Então ela deu primeiro, como é que chama? बहुत सुंदर ये स्वादिष्ट कोई सब्जी दिया Um sabor bem gostoso. है हाँ समझ गई तो वो खाने लगे E ele começou a comer. है किंतु वो उससे संत Mas lembra, o santo tinha falado para ele, lembra o quê? है O que a sua esposa que quer que ela te sirva, elogia. Então o homem começou a comer. सब्जी जो E realmente o sub estava gostoso mesmo. अच्छा खाते भी कर Aí no meio ele falou assim, nossa, hoje teu sub tá delicioso. Você cozinhou muito bem. Tá muito gostoso essa comida. इतने सुंदर बनाए Hoje você cozinhou muito bem. Eu acho que a tua mão, Lakshmi Devi mora na tua mão, porque essa comida hoje tá um néctar. उतनी एक लट्ठी लेकर Aí a mulher pegou um pau e falou, ah, é? Ah, é? Você nunca elogiou minha comida, né? Mas hoje foi a vizinha que enviou essa, que mandou me deu esse sub de aqui e eu tô dando pra você. Foi a vizinha que cozinhou. É? आया प्रसन्न किया उल्टा पड़ा Ele tentou elogiar a mulher, mas não deu certo. O tiro saiu pela culatra. वो बात तो वो प्रसन्न वो जो है Porque realmente aquela comida daquele dia, aquele sub tinha sido cozinhado pela vizinha. Porque às vezes acontece, né? Né, tipo, às vezes a pessoa, às vezes os vizinhos dão uma comida e tal, alguma coisa assim. वो सोच रही है वो सोच रहा है E o homem pensou que पत्नी बने tinha sido cozinhado pela esposa. A esposa, ah, é? Por 30 anos a gente tá aqui junto e você num dia não elogiou minha comida. करके जो Hoje, o dia que eu peguei, que eu tô te oferecendo esse sub que a vizinha cozinhou, aí que você elogia. उल्टा फल हो गया नहीं करके Então, né, como a gente chamou, o tiro saiu pela culatra. Acontece. है और दूसरी कथा सुना Conta outra, vou te contar outra história, agora em relação à esposa. पत्नी जाकर के एक संत महात्मा करके A esposa veio até o santo e falou, ó, Maharaj, जो है o meu marido खिटखिटा मैंने क्या बोलते हैं é muito irritado. चिड़चिड़ापन Meu marido é muito कुछ बना irritado.
sempre reclamando, não come o que eu cozinho. क्या करें Muito chato. हैं? संत महाराज कहने लगे Rabugento, ele é muito rabugento, meu marido. हमारी क्या क्या समस्या है Aí o marido falou, tá bom, me conta quais são os problemas da sua casa. पति कुछ पति जब कुछ बोलते तुम कुछ बोलती हो कि नहीं Quando o seu marido reclama de alguma coisa, você responde? Aí ela falou, sim, ele fala uma coisa, aí eu respondo 10. पति एक बात बोले O marido fala uma coisa e eu falo 10. भाई संत महात्मा जो अपने Então, quando você vai até um santo, você tem que ser sincero mesmo. Não esconda nada na frente de um santo. पत्नी कहने हमारी पत्नी का नहीं है संत महात्मा कहने लगे ये हमारे पति कुछ बात बोलते हैं ना मैं 10 बात बोल देता हूँ इसलिए झगड़ा A gente briga muito porque quando ele fala uma coisa e não me aguenta, eu respondo 10 vezes mais. Essa é a minha natureza. मेरे पतिदेव जो मुझे अच्छी शब्द नहीं बोलते Quando meu esposo é grosso comigo, जो है पतिदेव जो अपने पत्नी को क्या बोलते हैं वो डार्लिंग porque geralmente o marido vai chamar a mulher de Devi, querida, meu amor, minha amada, minha querida. Já o meu marido, अरे ele me chama assim de Ei, Are, que acho que em português poderia ser um oi, ei, हरी शब्द अत्यंत गंदा शब्द है Are, ou chamar uma pessoa de Ei, हमें अरे शब्द का अर्थ क्या não, como é que chama? Ou, isso é muito baixo. Na verdade, areia também significa inimigo, porque a palavra are vem da palavra ari, que significa inimigo. अरे हरी नहीं अरे शब्द जो है आदि शब्द क्या Então, are vem da palavra ari, que significa inimigo. हरी माने Ori. शत्रु Ori significa inimigo. Então, o marido chamava ela de are. है अरे शब्द जो होता है ना ये शत्रु शब्द हो जाता है किसके अरे का अगर Então, se você chamar alguém de are, है जैसे मुरारे por exemplo, morare, व्यक्ति के अरे शत्रु morare. इसलिए भगवान के नाम क्या Um है dos nomes de Bhagavan é Morare, porque ele é o inimigo do demônio Mora. अरे शब्द अत्यंत जो है लोट करता Então, é uma palavra muito baixa para você chamar a tua mulher, imagina. माने अरे माने Are, ele chamava ela assim, Are, ô minha inimiga. ऐसे है बड़ी बात हमारे अच्छा अभी कथा में संत महात्मा सारे उनकी कथा Então, o santo, कथा को सुनकर के संत महात्मा कहने लगे perdão, depois de ouvir tudo que a esposa falou, o santo falou para ele, एक काम tá, tem muita briga na tua casa, então faça o seguinte, पति कुछ भी बोले qualquer coisa que seu esposo falar, हम उनके ऐसे रखा levante o dedo assim, ó. क्या बोलो Levante o dedo assim, bota na frente da boca assim, मतलब ó. क्या है Tipo em silêncio. Ou seja, não घर में कलह não responda e não vai ter briga se você não responder. है घर में कलह होता है किस Por que tem brigas em casa? दो बोलो Um fala uma coisa, aí o outro vai e responde, इसको मतलब retruca, né? Retruca. Então, você tem que ficar calada. है हाँ समझिए Entende? बोल रहे Deixa ele falar. चुप नहीं रहो उत्तर दे Mas se você não ficar calada, você ficar, vou retrucar o que ele tá falando e responde, aí vira o quê? Vira um bate-boca, aquela briga. Então, ó, ऐसे का मतलब क्या है fecha a boca, fecha a boca. कहते हैं ना Que nem quando a gente faz assim, shh, fica quieto. A gente bota o dedo assim na frente da boca. और एक जगह बताया था जल्दी से पानी भर लो Hã? Ah, ano passado o Gurudev falou também que se ficar bravo, você tem que beber água. Ah, peraí, eu até esqueci, eu tava contando a piada. Sim, fique calada. बकबक करते रहे अब तक करते रहे O marido vai ficar हैं अब तुम कुछ उत्तर नहीं falando. तो कुछ समय Mas se você não falar nada, आप ele vai parar de falar. पति कुछ बोले आप कुछ Mas se o marido fala uma coisa, aí a mulher retruca, né? Aí fica aquela briga, brigaiada. बोले शिक्षा है Esse é um ensinamento. रानी की पति पत्नी के Como que marido e mulher? É uma arte de viver com o esposo, a do casal. ज्यादा बोलने वाले हैं Tem marido que fala demais, बक 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 करते mas assim, reclamando, बक 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 atazanando. कहते हैं अरे तुम क्या काम करते हो Ah, o que você faz aqui o dia inteiro? 8 घंटा O marido fala, eu trabalho 8 horas por dia, você fica aqui na casa só vendo televisão o dia inteiro. O que tu faz? Não faz nada no seu dia inteiro. Eu que trabalho 8 horas por dia. थोड़ा तो सब्जी बना देते हो Você cozinha um tantinho de sabor pra mim, só isso, não faz nada o dia inteiro. नौकरानी आती Porque a gente tem empregada doméstica pra varrer a casa, pra lavar a louça. है हमारे लिए
तुम क्या काम Então, o que tu faz o dia inteiro? 8 घंटे काम करके Eu trabalho 8 horas por dia, diz o marido. Eu trabalho 8 horas por dia. बड़े भाई पति जो कुछ भी बोले उस समय क्या बोले Não importa o que o seu marido diga, fica quieta, diz o santo para a esposa. Porque depois ele vai parar de falar, ele vai se acalmar, depois ele vai parar de reclamar. बात ऐसा ही है कि संसार में रहने यही है कला Então, essa é a arte de viver, né, do seu casamento. जितना कम भाषा बोले Quanto menos você falar, उतना इसके फायदा ज्यादा vai ser melhor para o seu casamento. मूर्ख व्यक्ति ज्यादा बोलता है Quem é idiota, tolo, fala demais. विदाउट रीजन Sem motivo, ele começa a falar. Uma pessoa que é tola, fala sem motivo. पंडित व्यक्ति के कम Pandita, uma pessoa inteligente, fala pouco. तो इसलिए संसार में रहने की Então, essa é a arte de viver, né, na sua família. अच्छा बोलेंगे Então, o santo deu uma boa instrução ou não? Sim. को क्या उपदेश दिया Então, ele deu instrução para a esposa. Fique quieta. Fecha a boca. है कि नहीं बोलो वृंदावन बिहारी लाल Wait, where's the end of the truth? More, then something happened after? क्या हुआ? Okay. ये उपदेश है Tá. I thought something happened. घर में कैसे रहना है Então, como a esposa deve ficar em família? घर में कैसे Então, não é uma piada, né? Mas, como ficar, né? Como que... समझ में Entende? यही तो उपदेश है। Essa é a instrução. Ficar calado. घर में रहने के लिए एक हमें कला होनी चाहिए A gente tem que saber, né? É preciso saber viver. और घर में कोई किसी के पुरुष होता है बहुत बकबक करने वाले होता है Então, tem, às vezes, o marido é muito rabugento e fica reclamando. Às vezes, é a mulher que é rabugenta e não para de reclamar, de atazanar. Você pode ver. Às vezes é um, às vezes é o outro. ये बकबक करने Mas se os dois ficam atazanando, aí já era. O fogo vai aumentar. वाले नहीं बढ़ेगा É um, है? दोनों ही यदि बकबक करने वाले हैं, atazanando. तो उस घर में Atazanando. Se os dois ficam atazanando, é muito difícil. Esse lar vai ser difícil. बात ऐसे ही है कि Isso é verdade ou não? पति भी उच्च स्तर से बोलने Se o marido fala, grita. E a esposa também grita demais. दोनों में टकराए कि नहीं Aí vai ser, briga que só. अरे एक ब्रह्मास्त्र में नाश हो जाए दो ब्रह्मास्त्र Imagina uma Brahmastra, uma arma nuclear do Senhor Brahma, acaba com o universo. Imagina duas. ब्रह्मांड Uma Brahmastra acaba com todos os universos. दोनों ब्रह्मास्त्र Imagina duas Brahmastras, essa arma poderosíssima do Senhor Brahma. बहुत जोर से बात कर Tem casa que assim, come é alto, alto assim, né? Fala alto, grita demais, बक 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 fica reclamando. यदि उसी E se a esposa também for assim? बात करने वाले सब उस घर में क्या हुआ महाभारत Aí vai ter uma Mahabharata nessa casa, com certeza. इधर से वो असत्यमा भी Então, como achou Tama? Brahmastra tirou dele. ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया Ele atirou a Brahmastra e Arjuna também atirou uma Brahmastra, um contra o outro. फिर व्यासदेव का Aí Vyasadeva teve que intervir. फिर व्यासदेव बोले अरे Vyasadeva falou: devolva a Brahmastra, ou seja, como é que chama? Retire, né? Pegue de volta a sua Brahmastra. बच्चे क्या है झगड़ा मत Ou seja, não brigue, fiquem tranquilo. हर बात ऐसे ही है कि नहीं Isso é verdade ou não? इसलिए संसार के रहने Então, essa é a arte de viver na sua família, com o seu, né, um casal. पत्नी को क्या Se o seu marido for assim, rabugento, gosta de atazanar, brigar, a esposa deve ficar quieta. प्रकार Ficar quieta. है आगे Entende? और किसी घर में पत्नी यदि E se a esposa que for assim, जैसे माने ज्यादा बोले fala demais, assim, को क्या करना fala muito, fica, né, reclamando, aí o marido करने वाले होते tem que ficar quieto. Agora, se os dois são assim, ब्रह्मास्त्र क्या हुआ então, टकराए as duas Brahmastras vão bater uma contra a outra. As duas Brahmastras vão bater uma na outra. Ou seja, कला है का essa é a arte. Eu tava falando, Raika, tá tão bonito aqui. सुखदेव गोस्वामी पाद यही कार्य है Shukadeva Goswami Pada disse: जब गोपियां जब रोने लगी quando os golpes começaram a chorar, भगवान कहाँ थे Bhagavan, ele estava em toda parte. Ele é onipresente como a atmosfera. A Kashavata, como o céu, a atmosfera. देख रहे हैं Deus estava vendo tudo. Ele viu o sofrimento das golpes, sim.
ये विरुद्ध धर्म आ रहे कि नहीं आ रहे? Então isso é Viruddha Dharma, é um paradoxo. विरुद्ध धर्म उदाहरण दे रहे हैं सर्वव्यापी। Então Deus é onipresente, sim. जिक्र स्वयं भगवान करें, मैं सर्वव्यापी होते Bhagavan हुए falou, भी apesar de eu ser Sarvavyapi, onipresente, eu tenho uma forma personificada. O que eu falei? Não fique falando enquanto eu estou falando. Primeiro vamos entender quais são Viruddha Dharma, os paradoxos, qualidades paradoxais em Krishna, e depois a gente passa para Radharani. Você tem que ouvir dos dois lados. Quais são os Viruddha Dharmas, as qualidades paradoxais em Krishna, e quais são os Viruddha Dharmas, as qualidades paradoxais de Srimati Radhika. Bala Vrinavana Bihari Lal Ki Jai. Shri Radhe. कभी पूरा आंसर नहीं है क्या आंसर तो दिया तो Ah, você não respondeu? Respondi. Bhagavan, ele estava em toda parte. Onipresente, mas presente de uma forma personificada. भगवान सद्गुरु दर्शन करते हुए प्रेम में मूर्तिमान होकर के देख रहे भी नहीं है उसी प्रकार Prema é assim. नहीं, मूर्तिमान है और सर्वव्यापी है सर्वव्यापी तो भगवान कृष्ण भगवान है कि Então, नहीं? Krishna é Bhagavan, não é? पहले सोचो पहले आप रखो कृष्ण Primeiro lembre-se, Krishna é Bhagavan. सर्व भगवान होते हुए पर भी कैसे हो रहा है भगवान जब करे सर्वव्यापी है Então, Deus é Sarvavyapi, onipresente. Tente entender. भगवान होते सर्वव्यापी Deus, ele é Sarvavyapi, significa onipresente, ele está em toda parte. व्यापी होते हुए पर Apesar dele ser onipresente, ele também tem uma forma personificada, विरह में जो que está no local só. जब कृष्ण विरह में ऐसे Então, quando as gopis estavam sofrendo em Diva Madadasha, na loucura transcendental, sentindo falta de Krishna, तुलसी के हिरण को perguntando para cada árvore, para cada planta, né, perguntando onde estava Krishna, ninguém respondeu nada para elas. Ao ver as gopis sofrendo, महाभाव होता है ou seja, esse é o estágio de Mahabhava das gopis, né? तो गोपियां इसे कृष्ण विरह में तड़प रही है Então, as gopis sofrendo em separação de Krishna. कह रहे हैं उस समय भगवान A pergunta surge, nesse momento que as gopis estavam sofrendo, onde estava Krishna? सर्वव्यापी है Então, a resposta é sim, ele estava em toda parte, é onipresente, ele é como a atmosfera, o céu, que está em toda parte. सर्वव्यापी है Sarvavyapi. दूसरी कहते हैं विरुद्ध धर्म से जो होता है Mas सर्वव्यापी के विरुद्ध धर्म क्या qual होता que é o Viruddha Dharma, o oposto de onipresença? É ter uma forma no local só, ou tá no local só. Então, sim, Krishna também é um paradoxo. Apesar de ele estar em toda parte, ele está num local só. Então, na forma onipresente, Krishna estava vendo onde as gopis estavam. Ele estava vendo quanto amor que elas têm por ele. प्रेम की माधुर्यता सौंदर्यता प्रकाश होता है Então, o amor vai se manifestar, a sua beleza, o seu tamanho, no momento da separação. मिलन दशा में No momento do encontro, não se manifesta tanto. और यदि प्रकाश भी हो Se manifestar, शरीर के साथ मिलन होता है você às vezes pode estar fisicamente com a pessoa, mas a sua mente está pensando em outra coisa. Já no momento da separação, corpo e mente estão juntos. मिलन में No मिलन momento do encontro, हो सकता है pode ser que एकत्र हो अथवा नहीं estejam juntos ou não, corpo e mente. Né? Ou seja, por exemplo, agora, você está sentado na minha frente agora, te dou um exemplo, você está sentado aqui, mas a sua mente está pensando em outra coisa. प्रीति रखते हैं Mas se você me ama, दूर चले जाते mesmo quando eu estou longe, हैं उनके चिंतन você vai ficar pensando mais em mim do que quando você está aqui, quando eu estou aqui. तो विरह जनी ये जो विप्रारंभ के इसमें श्रेष्ठ इसलिए बता रहे हैं ये विप्र Então, por isso que vir para Lamba, a separação é superior ainda. भगवान मूर्तिमान होकर Na separação, गोपियों की विरह Bhagavan, na forma personificada dele, estava saboreando e vendo a vira-raça que as gopis têm. तरफ को Ele estava vendo quantas gopis estavam sofrendo por ele. यही तो गोपियां अंत में कृष्ण Aí, no fim, as gopis perguntaram isso para Krishna. ये चले गए फिर जाकर के कृष्ण जब रासश्री में जब Quando Krishna aparecer, प्रकट हुए गोपी गीत के बाद depois do Gopi Gita, quando Krishna aparece no local da Rasa Lila, passando a Virabhitsori, as gopis perguntam essa pergunta para Krishna. बहुत सुंदर कथा है Essa kata é belíssimo. सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं किया कि Mas उन्होंने क्यों नहीं Mas a segunda pergunta não foi respondida. A pergunta de se Krishna não foi compassivo ao ver o sofrimento delas. प्रेम है मैं Aí Krishna, a resposta é porque देखी भी फिर जब फल यदि ele não fez nada quando ela estava sofrendo, porque ele queria ver quanto que elas amavam ele. Mas se você disser, não, ele foi compassivo porque depois ele reapareceu no meio das gopis, na Assembleia da Rasa Lila. कृष्ण कृष्ण
E aí quando as gopis fizeram pergunta depois, perguntaram assim: जब हम लोग विरह में तड़प रहे "Ó, a gente estava sofrendo em separação. थे, कहाँ थे आप? Onde você estava naquele momento?" बताने लगे, Krishna "मैं कहीं disse: नहीं था." "Eu não estava em nenhum outro local. Eu estava ali pertinho de vocês. Eu não estava em nenhum outro local." Mas qual é a prova disso? Aí as gopis falaram, perdão, Krishna disse: "Quando vocês, gopis, viram uma pegada no chão, disseram que era minha pegada, mas eu estava ali em pé. Só porque vocês estavam tão absortas em separação que vocês acharam que eu não estava com vocês." आप लोग ने बोला ना, ये कृष्ण के चरण चिन्ह है, जो बोला था, वास्तव मैं वहीं पर खड़ा ही था। Eu estava ali. मेरे चरण चिन्ह Quando vocês falaram que minha pegada estava no chão, eu estava em pé ali. Krishna estava lembrando as gopis. Porque vocês estavam tão absurdas sentindo a separação. Apesar de eu estar perto de você, vocês acharam que eu não estava com vocês. ये तो कार्य तो ये प्रश्न है, चुपचाप रहो। Fica calada. जो कहते हैं, अच्छा ठीक है, हमारी विरह देख करके हम विरह में तड़प रहे हैं, Tá, a gente está sofrendo em separação. आपके इसमें क्या होता है? क्या लाभ है? हम विरह में तड़प रहे हैं। Mas o que você ganha com isso? Você vê a gente sofrendo em separação e aí você ganha o que com isso? Onde já você viu você ficar só observando o outro sofrendo? Aí Krishna falou: "É porque quando vocês estavam sofrendo em separação, eu fiquei muito surpreso, porque eu mesmo não sinto esse tipo de separação como vocês sentem. आप लोग हमारी विरह में Vocês ficam sofrendo tanto em separação minha, quando estão longe de mim, vocês sofrem tanto, que é verdade mesmo. As gopis, quando vem uma nuvem escura, elas já acham que é Krishna e saem correndo para pegar a nuvem. Quando elas veem um local escuro, elas acham que é Krishna e vão abraçar também. E querem abraçar Krishna. Krishna fala: "Eu não sinto isso no meu coração, eu não sinto. Esse amor que você tem por mim é sem precedentes. Eu não tenho um amor desse, igual ao de vocês." Outro ponto. एक केंद्रित नहीं हो पाता। Eu não consigo ser focado ou leal a só uma pessoa. Eu não sou unidirecionado ou leal, fiel a só um, क्योंकि मेरा a अनेक só uma pessoa, porque eu tenho muitos devotos. मैं कौन भक्त को मैं छोड़ सकता Qual devoto que eu vou abandonar? Ou seja, eu não posso abandonar nenhum devoto, Krishna diz. साधु रे वो समुद्र Apichet Sudarachara. है। कृष्ण के सबसे निकृष्ट भक्त कौन है? Quem que é o devoto mais... Até o devoto mais caído de Krishna, até o devoto que não consegue nem seguir os comportamentos adequados. Se a pessoa serve a Krishna de forma unidirecionada, Krishna não pode abandonar nem mesmo esse devoto. Eu considero que esse devoto é meu, mesmo que ele seja caído. भगवान की प्रेम कैसे? Então, o amor, कृष्ण करे Krishna diz, o meu amor é como os raios do sol, que se espalham em toda parte, ou seja, ele é multifocado. मेरे कितने भक्त हैं? Eu tenho... Quantos devotos eu tenho? Eu tenho muitos devotos. Qual devoto que eu vou aceitar ou deixar? Ou seja, eu não posso deixar ninguém. Eu não tenho como largar um devoto. भक्त मेरे शरण Se algum devoto, nem que seja um pouquinho, se abrigar nos meus pés, अपना eu considero que essa pessoa é minha. Eu aceito esse devoto. जो जिस प्रकार शरण में आते हैं Né? Como a pessoa vier se abrigar em mim, eu vou também aceitar essa pessoa. Essa é a especialidade do Senhor. इसलिए मानो कृष्ण की कहना Então, Krishna está falando para as gopis. Oh, gopis, vocês estão sofrendo, sentindo, né, essa separação. Eu fiquei abismado ao ver isso. Pensando, uau, vocês têm tanto amor no coração de vocês. E vocês, cada uma de vocês é focada em mim. Vocês são unidirecionadas. एक उसी से पराध O guru não consegue ser focado em um discípulo só também. शास्त्र में ऐसे लिखा As escrituras explicam isso. है। गुरु के सब शिष्य O guru, ele ama todos os discípulos ou não? Que nem um pai, uma mãe, os pais. Eles são equânimes para com todos os filhos. समझ में आ रहा है? Você entende? आपकी दो पुत्र हो दो Se você tem 2 filhos ou 2 filhas, você vai amar igual aos seus filhos. ना कपिल के आजा Ah, ज्यादा प्रेम करो tipo a Karuna dele, ela tem. Ah, você vai amar mais o Kapila e menos o seu outro filho? Não. A mãe ama igual os seus filhos. एक विशेष Mas tem uma especialidade aqui. Aquele filho que ama mais a mãe, दादा की साहब naturalmente a mãe também vai थोड़ा बहुत उनकी झुकावट हो dar um pouquinho mais, ou seja, vai ser um pouquinho mais विचार inclinada para esse filho que também reciproca mais com a mãe. पुत्र की समान प्रेम प्रतिकार Apesar da mãe e o pai amarem igual todos os filhos, aquele filho que for mais inclinado a você, aquele filho que for te amar mais, किंतु गोपियों você vai ser, यहीं पर जो né? बात है, Então as gopis falam, ये गोपियों आप लोग की प्रेम की इसमें जो माधुर्यता जो है नौ Krishna falou, ó gopis,
O amor de vocês é incomparável. O amor que vocês têm por mim, eu não consigo pagar essa dívida. Mesmo que eu tivesse a idade do Senhor Brahma, o tempo de vida do Senhor Brahma, e servisse seus pés no tempo de vida do Senhor Brahma, Bhagavan diz: esse comportamento de vocês, Sadhubhya Bharana, que é tão glorioso, vocês abandonaram paciência, vergonha, regras da sociedade, tudo, e vocês me amam tanto. Vocês são casadas, mulheres casadas, mas vocês largaram sua castidade, tudo, paciência, regras da sociedade, tudo, e me amam incondicionalmente. Na Gita, Krishna disse: Didatamam prapadante, eu vou reciprocar com o devoto. Mas no Bhagavatam, Krishna diz, na Pariham, ele fala para as gopis: eu sou endividado com vocês pelo seu amor. O comportamento de vocês, né, essas suas atividades, o que vocês fazem, ninguém no passado nem no futuro fez como vocês. Para uma mulher casta largar a castidade, tudo isso, é impossível. Abandonar as regras da sociedade, para uma mulher casta, é impossível. A mulher casta prefere morrer queimada no fogo, mas uma mulher casta, ela nunca abandona a sua castidade. Mas o que as gopis fizeram? Largaram tudo para Govinda, sacrificaram tudo por Govinda. Sim ou não? Govinda é Swayam Bhagavan. Então, as gopis são totalmente focadas em Krishna, unidirecionadas, entende? Você não vai entender tudo, mas você entende um pouquinho, né? Ouça repetidas vezes. O prema das gopis é unidirecionado a Krishna. O amor delas não vai em nenhum outro local, só em Krishna. Mas então, a mulher se casou com o marido. Então, eles se amam, um ama só o outro. Mas quando a mãe tem filho, né, a mulher tem um filho, ela vai começar a amar mais o filho do que o próprio marido. A esposa vai amar mais o filho do que o marido, isso é normal. O amor não vai ser direcionado ao marido, vai se dividir com os filhos. Então, primeiro, a mulher era focada totalmente no marido, o amor só para o marido. Mas quando ela tem filho, o amor dela, naturalmente, espontaneamente, vai se dividir. Se o marido comeu ou não, ela nem pensa. Antigamente, antes do filho nascer, ela está sempre cozinhando para o marido, servindo o marido. Mas quando não tem filho, ela primeiro tem que alimentar o filho. Então, o amor dela vai mais para o filho do que para o marido. Então, isso é o Samanjasa Prema, amor dividido, como o das rainhas de Dwarka. Mas as gopis, elas são unidirecionadas a Krishna, Ekakendri, porque elas não têm filhos, Na verdade, se você for analisar, as gopis não têm filhos. Entende? Todo o amor das gopis é só para Govinda, unidirecionado. Elas se casaram com outro marido, mas elas não se comportaram, ou seja, elas não se relacionavam com eles, né? Jogamaya só arranjou isso para que eles tivessem essa lila como se fosse casada, mas elas nunca se relacionaram com eles como marido e mulher. Tente entender. Se você entender isso, tá ótimo. Mas é difícil de entender isso, é difícil. Então, em Dwarka, o amor das rainhas de Dwarka, por que o amor das gopis é superior ao amor das rainhas? Porque as rainhas de Dwarka tiveram filhos ou não? Quantos? Cada esposa de Krishna teve 10 filhos e uma filha. 11 filhos cada uma. Então o amor se divide ou não?
जहाँ पर पुत्र संतान होता है Quando você tem filhos, वो प्रेम अपने आप naturalmente o amor vai se dividir. है। किंतु गोपियों में क्या दिखा रहे हैं? Mas as gopis, em relação às gopis, elas não conhecem nada além de Krishna. पति को पति भी नहीं मान रहे, Elas nem consideram o marido delas marido mesmo. जो कहते हैं प्रतिमन्न काव्य, Então é um suposto marido, é um marido, um pretenso marido. ये निराकर Jogamaya arranjou só para fazer lilas. Diva Goswami Pada diz, no Gopala Champo, nesse livro, Diva Goswami diz गोपियों के लिए विवाह को सपना que o casamento das gopis foi como um sonho. उनके माता पिता सोचने लगे Os pais delas, das gopis, pensaram, बेटी के जो है देखो के साथ विवाह है, nossa filha se casou com um gopa, como se fosse um sonho. सपना वास्तव में विवाह है। Na verdade, elas não se casaram. और यदि कोई विवाह नहीं तो Mas उसके उस गोप के घर में कैसे रहे, se elas não se casaram, como é que elas viviam na casa do gopa? ये भी एक रहस्यपूर्ण है, Isso aí também tem um segredo por trás. ये एक रहस्यपूर्ण है। Sim, tem um segredo por trás disso aí, é muito confidencial. Para poder saborear para que era ação, o diamante de Yogamaya botou um humor na mente das gopis. Por exemplo, a gopi pensa, ele é meu marido, eu moro na casa dele. Mas ela nem pensa nisso, ela só vive ali, só isso. Por algum tempo, depois ela vai embora. O amor das gopis é totalmente focado em Krishna. O nome disso é Samartarati. Mas nesse mundo não existe algo desse jeito. Não tente comparar com o amor desse mundo. Eu estou falando do amor do mundo transcendental. O amor das gopis é Ekakendra. Elas são totalmente focadas em Krishna apenas. E Krishna diz, eu não posso ser Ekakendra, eu não posso ser unidirecionado. Mas as gopis são unidirecionadas. Então, Ek Rasa Bahurasa. Uma raça e muitas raças. As gopis são totalmente unidirecionadas a Krishna. Todas as gopis, cada uma delas é focada em Krishna. Então, unidirecionadas. Mas Krishna é Vishnu Vigraha, objeto do amor. Então ele vai a todas. Guru e Krishna, nenhum dos dois, eles conseguem ser focados. Se eu amar um discípulo ou for afetuoso com um discípulo só, isso vai ser um defeito no Guru. É um defeito na posição de Guru, ou seja, isso é algo que não cabe a um Guru. Tem uma palavra no Bhajana Rahasya, você vai ver. Então, é Guru Tadush, ou seja, é uma coisa que não cabe a um Guru. Ou seja, não... Shishya Anubandhana, o Guru ia ficar preso a um discípulo. Então, imagina, o Guru fica preso a um discípulo só. Então, o Guru preso a um discípulo, isso diminui a qualidade daquele Guru. Pode ler no Javadharma. Leia e estude apropriadamente, aí você vai entender. Mesmo assim, 10 vezes ouvir, 10 vezes ler, aí que você vai entender. Gurudeva quantas vezes falou pra gente o Bhajana Rahasya, não só uma vez. Você ouviu só uma vez? Ou então, vocês aqui ouvem uma vez e já esquecem, depois que eu levantar aqui, vão esquecer. Então, o Shishya Anubandhana é quando o Guru segue o que o discípulo fala, aí o Guru fica preso àquele discípulo. Se o Guru fica Anubandhana, Shishya Anubandhana, fica preso àquele discípulo, fica preso àquele discípulo, dependente do discípulo, isso diminui a qualidade do Guru. O Guru deve ser neutro, Nirapeksha. Sempre. Ou seja, se o Guru segue tudo que o discípulo fala, isso, o Guru não... Na verdade, isso diminui o Guru. Então, o rei e a água não têm olhos. Exemplo, a água, você levantar, a água levanta. Então, se você com pressão, uma bomba, você traz a água lá para cima e a água desce. O rei também é assim. Então, o povo
Mantra? उनके जो पास में जो लोग रहते हैं Mantri. मंत्री जो है Então, os ministros do rei, मेन मंत्री जो बोलते हैं राजा वही करता है tipo, imagina um rei que segue tudo que os ministros falam. अरे स्पॉट में जाकर राजा देखे Não, o rei tem que ir lá राजा ver देखता थोड़ी है as coisas por si mesmo. मंत्री कहा दिया बोले Ah, o ministro fala e aí o rei segue. भक्ति सिद्धांत तो Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada देवबा खान escreveu uma história em relação a isso. क्या बोले वो Como é que é a história? 10 चक्रे भगवान भूत Ah, Das Chakre Bhagavan Bhut. समझ में आया नहीं आया Yes, I remember. Yeah. हैं? It's very nice. 10 चक्रे भगवान Das Chakre Bhagavan Bhut. राजा विचार नहीं करके वो 10 pessoas falaram, o rei não considerou, não ponderou झूठ बोल रहे हैं e achou que aquilo era verdade. Aquelas 10 pessoas estavam ऐसा नहीं है, 10 व्यक्ति जो बोले ये सत्य होगा अरे एक व्यक्ति ठीक बोले, estavam mentindo. किंतु एक व्यक्ति जो बोले वो ठीक बोल रहे Só uma pessoa falou a verdade, mas ele está falando a verdade. Mas como era só um, o rei não ponderou e achou que o que os outros 10 estavam falando era verdade. Mas era mentira. Vou dar um exemplo. के पास एक बहुत Tinha um rei मित्र रहा que tinha um melhor amigo, que tinha इस um... मित्र के नाम था O nome भगवान desse amigo do rei era Bhagavan Das. और राजा की अत्यंत स्नेह पात्र था Então, ele era muito, muito querido pelo rei. बलिपति का Então esse homem, Bhagavan Das, era um grande intelectual, ele era muito querido pelo rei. Eles tinham uma amizade muito grande. Então, Bhagavan Das era um super amigo do rei, eles estavam sempre juntos. राजा Então, o rei sempre chamava Bhagavan Das para comer junto. Vem cá, fica aqui comigo. Senta comigo, vem comer comigo. राजा के परम मित्र थे Então, ele era um grande amigo do rei. Então, ao ver isso, विचार करने alguns dos ministros achavam: राजा के परम मित्र हो गया ah, ele é o melhor amigo do rei e a gente é inimigo, é? Porque o rei não dá atenção pra gente. Ele dá só atenção pro Bhagavan Das. भगवान दास के खाने में बैठने में वो तो ये विचार करने लगे भगवान दास को राजा से दूर रखा है Então, gente, vamos tentar separar os dois. लोग ईर्ष्या पता नहीं होता है Os ministros têm inveja. करो दूसरे क्या हो गए ईर्ष्या करो Porque se você ama só um, o outro vai ter inveja. Então, os ministros ये भगवान दास के राजा से दूर रखा है fizeram um plano para separar o rei de Bhagavan Das. Aí, o que eles fizeram? घर से जब दूसरे दिन Quando Bhagavan Das voltou कहने लगे हे राजा para casa no outro dia, os ministros chegaram para o rei e falaram. क्या बोले असुस्त है Na verdade, quando Bhagavan Das veio visitar o rei, os ministros intervieram. Perdão, eles interviram, como é que chama? राजा के मंत्री है E falaram: ah, não, o rei tá doente hoje, não dá pra você ver ele hoje. नहीं गए Perdão, então Bhagavan Das não entrou no reino e foi embora, porque os ministros disseram que o rei estava doente. ये सब जरा से जो मंत्री लोग गए No dia seguinte, Bhagavan Das voltou de novo. Aí esses ministros que tinham feito esse plano, के साथ मिलने नहीं eles não deixaram Bhagavan Das se encontrar com o rei de novo de outra forma, tinham feito um plano. राजा पूछने Então, depois de 2, 3 dias, o rei perguntou आजकल क्यों नहीं आ por que o Bhagavan Das não veio hoje? Onde que ele está? और मेरा मित्र जो Ele é meu amigo. है वो आजकल क्यों नहीं हुए Por que ele não veio? और ये मित्र लोग कह माने मंत्री लोग कहने राजा को कहने लगे है महाराज भगवान दास की Eles तबीयत falaram: ठीक नहीं ó, Maharaj, a saúde do Bhagavan Das não tá boa. Então os ministros fizeram exatamente o oposto. Falaram ठीक नहीं pro rei que o Bhagavan Das que não estava com a saúde boa e falaram vice-versa pro Bhagavan Das. राजा बोले चलो एक वैद्य के Por भेजा isso que ele não veio. Aí o rei falou: tá bom, vamos enviar um médico na casa dele pra ajudar a curar ele. Pra checar como é que ele मंत्री tá. लोग ने वैद्य के जो है वैद्य के जो है उसको पैसा दे दिया E aí os ministros subornaram o médico, tá? राजा के उस समय के बाद वो इनके घर में भगवान दास के घर में जाने की जरूरत नहीं E aí उस समय के बाद subornaram o médico pra nem ir na casa मंत्री से पैसा ले लिया do Bhagavan Das. E aí depois de um tempo esse médico que tinha sido subornado falou pro rei: ah, eu fui lá na casa do Bhagavan Das, ele tá com muita febre, ele tá muito mal de saúde. मैं दवाई दे करके Eu आया até dei um remédio, जल्दी दो ठीक vamos ver se ele vai melhorar em breve. विचार कर Aí o rei pensou: ah, que bom. Bom, o médico tá dizendo, então é verdade. मंत्री ने बोला Então os ministros falaram que o Bhagavan Das não estava bem de saúde. Depois o médico ainda falou também राजा थोड़ी कहते que o rei não foi na casa do Bhagavan Das. Quem foi o médico. Mas na verdade não, o médico nem foi. Ele também tinha sido subornado com a propina. Então o rei pensou:
ये मंत्री लोग जो बोल रहे हैं Os ministros estão falando भगवान दास के तबीयत ठीक que a saúde do Bhagavan Das não está bem, boa. भेज के भेजा E eu também enviei um médico na casa dele. है, भगवान दास की तबीयत ठीक नहीं है अच्छा ठीक है और करे 2-4 दिन ऐसे करते 2-4 दिन 6 दिन Então se passaram 2, 4, 6 dias. भगवान दास हर Mas lembra, todo dia, ou seja, Bhagavan Das todo dia ele estava tentando viver o rei. Só que o secto ali, os ministros que ficavam em volta do rei, inventavam alguma coisa e não deixavam Bhagavan Das se encontrar com o rei. हैं? हाँ सुनिए और भगवान दास को क्या बोलते हैं ये राजा की तबीयत ठीक नहीं है राजा की तबीयत ठीक नहीं है Então, por Bhagavan Das, eles falavam assim, o rei está mal de saúde, volte outro dia. और इधर उल्टी क्या बोले E, ao contrário, falavam para o rei que Bhagavan Das que não estava bem de saúde. अच्छा ऐसे करते राजा एक दिन बोले, अरे भगवान दास की इतनी तबीयत ठीक नहीं क्या हुआ तो मुझे तो बताओ Então, o que aconteceu com ele? Me fala. दूसरी वैद्य को भेजा तीसरी वैद्य Ah, então o rei enviou um segundo médico, um terceiro médico. मंत्री लोग सब Mas lembrei, os ministros, eles propinaram cada um dos médicos que ó, vai e fala pro rei que o Bhagavan Das está mal de saúde. तो फिर राजा उत्कंठित हो Aí o rei ficou muito agitado. Imagina, faz 10 dias que eu não vejo o Bhagavan Das. Por que ele não tá vindo me ver? और एक वैद्य को भेजा Aí enviou mais um médico. और वैद्य को जो वैद्य भेजते हैं मंत्री क्या करते हैं Mas todos os médicos que o rei enviava, os ministros subornavam. E aí ainda falaram assim pro médico, avisa que o Bhagavan Das morreu. 10 दिन के बाद Depois de 10 dias com problema de saúde, लोगों ने पढ़ा दिया então os ministros tinham subornado o médico e falou, fala que Bhagavan Das morreu. जो ये मंत्री लोग और वैद्य जो बोल रहे झूठ बोले उसको सच मानो हैं? भगवान दास तो राजा बहुत दुखी थे हाय हाय मेरे परम मित्र था हैं? हर रोज आते थे 10 दिन के Ele ficou muito triste. Meu amigo, que sempre me vinha me ver, ele abandonou o corpo, ele faleceu. E aí o rei fez um fúnebre, como é que chama? Um funeral, várias orações com os brahmanas. Mas ele não tinha morrido, na verdade. Mas Bhagavan Das estava tão ávido para reencontrar o rei que ele tinha até parado de comer e dormir. Ele parou de comer, de beber. Ele parou até de tomar banho. Mas depois de 10 dias, estava tendo como se fosse esse funeral aí. Então os ministros ficaram cercando o rei, que não queriam deixar Bhagavan Das de jeito nenhum se encontrar com o rei. Aí um dia o rei estava indo de um local, estava indo para um outro local, e os ministros em volta, cercando assim o rei. Bhagavan Das pensou, deixa eu ver o rei, pelo menos tem que seja de longe. E aí Bhagavan Das subiu em cima de uma árvore para poder conseguir ver o rei. Ah, vou conseguir ver o rei de longe. Subiu numa árvore e os ministros em volta do rei. E aí o Bhagavan Das viu o rei de longe. Ele começou a gritar do alto da árvore. Maharaj, Maharaj, eu tô aqui, tô sentindo muito a sua falta, tanto tempo que a gente não se vê. E os meninos falaram, olha Maharaj, e Bhagavan Das morreu e virou um fantasma, ele tá ali um fantasma. Olha só o cabelo todo desgrenhado, todo magro, olha só, é um fantasma. Olha Maharaj, ele virou fantasma. E Maharaj falou, nossa, é verdade. Aí Maharaj saiu correndo. Então o nome dessa história é Das Chakra Bhagavan Bhut. Ou seja, 10 pessoas falam que estão mentindo dizendo que Bhagavan é um fantasma, Bhagavan Das é um fantasma. E o rei aceitou essa mentira. Bhagavan Das está vivo. Ou seja, Srila Bhaktivinoda Prabhupada diz, os Advaitavadas impersonalistas dizem que Brahma é Nirakar, que não tem forma, Deus não tem forma. Deus tem forma sim, ele tem uma belíssima forma. O Advaitavadas impersonalistas dizem que Deus não tem forma. E aí as pessoas falam, Deus é Nirvikara, Nirvishesh, Deus não tem forma. Milhares de pessoas falam essa mentira e as pessoas aceitam, mas é uma mentira, Sim ou não?
इसलिए कहा जाता है Então, 10 चक्रे o nome disso é Das Chakra Bhagavan Bhut. 10 pessoas dizem हजार लोग जो उसको जो बोल रहे हैं उसको हम सत्य que o Bhagavan era um fantasma. Então, milhares de pessoas falam uma coisa como se fosse verdade, mas a gente não acredita. Nessa história, Bhagavan Das estava vivo ou não? Sim. Só que os ministros fizeram um plano para fazer o rei acreditar que ele tinha morrido. Então, alguns panditas não falam, não conhecem o significado perfeito das escrituras e falam, você é Brahma, eu sou Brahma, todos nós somos Brahma. Os panditas falam isso e as pessoas acreditam. Mas esse pandita está mentindo, que diz que todo mundo é Deus, tudo é uma coisa só, uma luz. 10 panditas falaram, e daí? 10 mentiram, 10 panditas mentiram. Se um sadhu fala a verdade, você não quer levar isso em consideração? Aí 10 panditas mentindo, você acha que isso é verdade. Aham, Brahmasmi, eu sou Brahma, eu sou Deus. Você não é Brahma, você pertence a Brahma, pertence a Deus. Aham, Brahmasmi. Tatamasi. Não é que você é Ele, você é Deus, você pertence a Ele. Os panditas, eles botam um significado contrário. Ah, não, você é Brahma, é só isso. Mas como que a alma, a diva, pode virar Deus? Como que a alma é Deus? Na Gita, o próprio Bhagavan diz que a diva, a alma, é uma parte integrante do Senhor. Mama e Vamsha. Uma parte pertence ao todo. Uma parte pertence ao todo. Nós somos uma parte. A diva é uma. Os panitas dizem, não, tudo é Brahma. Brahma Nirvikara, Nirvishesha, mas Brahma tem potência ou não? Os Vedas Puranas e Upanishads explicam. Bhagavan é Sarva Shaktimam. As pessoas dizem que Deus não tem potência. Então a gente tem que ter Tata Gyana ou não? Então os Upanishads comprovam. Bhagavan tem limitadas potências. Não existe ninguém no mesmo nível que ele. Então como alguém pode ser superior a ele? Então Deus tem 3 potências, Sandhini, Samvit, Hladini, Jnana Bala, Kriyacha. Já os monistas dizem que Deus não tem forma. Então 10 pessoas estão falando essa mentira. É só por causa disso você vai achar que isso é verdade? A verdade é verdade. As pessoas tentam pregar que a mentira é verdade. E as pessoas pensam, nossa, mas tal pandita é tão grandioso. Olha só, não sei quem tem. Milhares de pessoas vêm participar do Bhagavad Sapta. E vocês da Gaudiya Mata só tem 2, 5 pessoas sentadas no seu kata. As pessoas vão falar isso ou não? Se você for falar a verdade, as pessoas vão falar. Ele é um Siddha Mahatma, uma alma pura, liberada. Ele que tem um Bhagavad Gita com milhares de pessoas indo no kata dele. Ele está falando a verdade. Mas ele está mentindo. Em Kali-yuga, quanto mais você mentir, mais as pessoas vão vir até você. Quanto mais você falar a verdade, menos pessoas vão vir até você. E já são 9h30.